Olá pessoal, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, estejam aí continuando, se cuidando, se protegendo, desse período que ainda estamos vivendo, essa pandemia, mas nós temos a esperança, que isso tudo vai passar e iremos retornar às nossas aulas presenciais. Pessoal, hoje daremos início à nossa aula de número 26. Isso mesmo, 26. Aula de teclado para alunos iniciantes do Polo da Topolândia, das Oficinas Culturais e da Fundais, que é a nossa Fundação Cultural. E eu sou o Paulo Vitor e você já sabe disso. Meus queridos alunos, vamos lá. A aula anterior nós vimos sobre a questão de exercitar, memorizar a parte onde fica as notas em cada clave. Falamos da clave de Sol, de Dó e a clave de Fá. Agora nós vamos ver uma questão que nós vimos também na outra aula, mas em pontos diferentes de cada clave, que seria sobre o Dó central, Então como é que fica essa questão? Vamos lá. Para grafarmos uma mesma nota na altura absoluta idêntica, usamos como referência o Dó 3, comumente chamado como Dó central. É o Dó que fica no centro do piano. Por exemplo, aí nós temos aqui a clave de Fá, a clave de Dó e a clave de Sol. Todas essas três notas que estão localizadas mediante a ordenância, no caso de cada clave, elas têm a mesma frequência sonora. Ou seja, esse Dó, que é da clave de Fá, que é considerado Dó central no piano, no caso também considerado dentro do teclado, nós vimos aqui na clave de Fá, nós vemos que nós temos o pentagrama, as 5 linhas e os 4 espaços. Aí nós vemos ela acima do pentagrama. Aí você vai lembrar que nós vimos a questão sobre as linhas suplementares, que tem linhas que vão acima e linhas que vão abaixo, na parte superior e inferior do pentagrama, independente da clave que nós estaremos estudando, Então podemos ver aqui que o Dó central na clave de Fá se localiza aqui na nossa primeira linha, superior, no caso, aqui, ela está localizada, se nós contarmos aqui a quinta linha, o primeiro espaço suplementar, e aí vem a outra linha, vem logo a primeira linha, Dentro da clave de Dó, nós vamos ter já isso como referência da terceira linha, que seria a localização já natural da clave, Então, essa região que nós vamos ver posteriormente no piano, vocês vão visualizar isso daqui com um piano virtual, tá? E já na clave de Sol, lembra que eu falei que as claves mais utilizadas seria a clave de Sol e a clave de Fá para o teclado ou piano. Vocês podem ver que elas, comparando aqui a clave de Fá e a clave de Sol, nós vemos que uma linha suplementar na parte superior e na clave de Sol uma linha suplementar na parte inferior, que seria na parte de baixo aqui, antes de iniciar aqui as 5 linhas e os 4 espaços do pentagrama, tá certo? E aí nós temos aqui, adotando essa referência, podemos realizar a transposição de claves. O que seria isso? Essa parte da transposição das claves nós podemos, assim que vocês tiverem memorizado toda essa questão, vocês vão ter uma facilidade para transpor isso nas claves, Você vai olhar a clave de Sol, vai ver o Dó aqui, e a clave de Dó, nós vamos ver o Dó na terceira linha. Então essa parte, nós vamos ver aqui o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Essas notas que estão aqui nessa sequência, elas estão na mesma frequência sonora. O que seria essa frequência sonora? É tocar a mesma nota. O que eu quero dizer é o quê? Esse Dó e este Dó, eles são o mesmo, eles vão emitir o mesmo som na mesma região sonora,
E é muito interessante essa questão de frequência sonora, porque nós vamos descobrir bastante coisas interessantes de onde toca cada nota, né? Nós vamos ver, né, por exemplo, o Dó central, né? Ele está numa região aí do teclado, né, ou do piano, uma região aí, uma região média, vamos dizer assim. Não seria uma região nem grave e nem aguda, né? Estaria bem no centro, assim como diz, né, o Dó central. E aí nós vemos na clave de Sol aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, né? E o Sol. Consequentemente, na clave de Dó, nós vemos a mesma sequência. E essas duas sequências aqui, como eu disse, elas estão na mesma região sonora. E isso é muito importante você saber. Ah, mas professor, você disse que nós não iremos utilizar a clave de Dó, nós iremos utilizar a clave de Sol e a clave, né, no caso, de Fá. Exatamente, no piano são as duas claves mais utilizadas. Mas isso não impede que você possa também aprender a clave de Dó, porque talvez você possa estar estudando algum outro instrumento que venha até a clave de Dó e você não vai ter aí dificuldade de ver aí a posição, né, a localização das notas. E essa parte, esse conteúdo, né, de memorização, como eu falo para vocês, pessoal, é muito importante, né? Então vamos decorar a clave de Sol, a de Dó, a de Fá, inicialmente onde se localizam as notas, para depois unirmos tudo isso, tá certo? Um outro ponto muito importante que nós vamos ver nessa parte na introdução, né, e teoria e percepção musical, é a questão do compasso, né? Vamos entender um pouco do que é o compasso. Vamos lá, compasso e fórmula de compasso. No caso, nós iremos falar do compasso simples, né? Então vamos lá, porque, né, nós temos o compasso vamos iniciar os estudos pelo compasso simples, né, que é aí a nossa regra, né, de aprendizado, para depois ir para o compasso composto, que tem elementos que são bem diferentes do compasso simples. Mas vamos entender inicialmente o compasso simples, né? E vamos falar um pouco sobre compasso. Então vamos lá. Compasso é a divisão de um trecho musical em grupos regulares de tempos. Compasso é a divisão de um trecho musical em grupos regulares de tempos. Então nós temos aí, né, um pedaço, nós não conseguimos visualizar essa parte do compasso quando nós ouvirmos uma música, né? A não ser quando você já tem, né? Agora, a partir de agora, você vai começar a entender a contagem, né? De dentro de uma música, quantos compassos que aquela música vai ter. Então, qualquer música que nós iremos executar, elas são divididas em vários compassos. Exatamente, é mais ou menos... Sabe aquele momento que você tá ouvindo a música e você fica batendo o pé ou estralando os dedos, marcando ali o tempo da música? Então, essa parte já o nosso corpo já acaba identificando inicialmente essa parte do compasso. Olha só como é interessante essa parte, né, da nossa mente, né? Quando nós ouvimos uma música e nós, né, já começamos ali marcar o tempo com o pé ou com o estralar dos dedos. Então vamos lá. Para indicar a separação de cada compasso é utilizada uma barra vertical que atravessa as 5 linhas do pentagrama chamada barra de compasso. Vamos entender isso daqui. Fórmula de compasso. Nós vamos ter a clave, né? E na sequência aqui nós temos a fórmula, né, de compasso. Número 4 sobre, né, 4 por 4, um número sobre o outro. O que nós temos aqui? Vamos falar apenas do número de cima, tá certo? Depois nós vamos ver o número de baixo. O número de cima, pessoal, ele indica o quê? A duração de tempos que nós temos dentro do compasso, tá certo? Então, no caso, nós temos 4 tempos dentro de cada compasso. Então, nós vamos ver aqui, ó, barra de compasso. Nós temos uma barra aqui. Barra de compasso. Mais uma. Barra de compasso. Mais uma e mais uma barra de compasso. Aí você está visualizando aí as figuras.
eu vou fazer uma pequena introdução sobre o número de baixo e nós vamos já iniciar a entender aqui essas duas figuras que nós temos. Essa figura, né, como nós vimos anteriores, é a semínima, certo? Ela tem a cabeça da nota, ela é toda pintada de preto e com a haste. Aqui nós temos a mínima, né, que é a cabeça de nota, ela tem o mesmo formato, porém ela não tem, né, essa parte de ser toda preta, ela tem essa abertura aqui dentro da nota. Então o que acontece? O número de baixo, ele indica qual figura tem a unidade de tempo, no caso representada por um tempo. Então nós temos aqui essa figura, que é a semínima, valendo um tempo, e essa que vale 2 tempos. E nós vamos entender por que essa barra de compasso ela vai dividir isso. Então nós temos aqui o 4, que vai, no caso, preencher o compasso. Nós temos que usar as figuras para preencher o compasso, no caso de 4 tempos. Então nós vamos depois rever os valores das figuras para que nós vamos fazer alguns exercícios para assim estar escrevendo literalmente, né, no papel. Eu vou estar enviando para vocês algumas atividades e nós vamos começar a exercitar essa questão da contagem. Então nós vamos falar aqui do nosso primeiro compasso. Essa figura ela vale um tempo mediante essa fórmula de compasso de 4×4. Então se ela vale 1, eu tenho que preencher esse compasso com 4 tempos, que é o que diz o número de cima. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Preenchi o compasso, o que vai acontecer? Vem a barra de compasso. E aí nós fechamos o compasso. Tá certo, pessoal? Nós vamos explorar essa questão do compasso, da parte de duração, porque nós já vamos entrar na parte rítmica, né? E aí vai ficar bem legal, porque uma das maiores dificuldades de todo aprendizado musical no início é essa questão, né, da duração, né, das notas dentro do compasso. E nós vamos ter nota com duração né, com uma duração um pouco mais longa, outras com uma duração um pouco não tão longa, e vamos ter notas com duração bem rápidas, né? Que aí vem a questão que nós vemos às vezes em muito pianista ou tecladista tocando às vezes com uma velocidade bem rápida, e para aquilo que ele está executando existe uma regra, né? Existe essa parte da escrita. Tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de número 26. Olha só que bacana. E como sempre, eu te espero na próxima aula. Até lá, hein?